A Cielo apresentou um lucro líquido de 211 milhões de reais referentes ao terceiro trimestre do ano de 2021, e por essa quase ninguém esperava. Nós vamos falar sobre esse resultado da Cielo no vídeo de hoje, mas antes eu peço a sua gentileza, inscreva-se neste canal e ajude a divulgar este trabalho. Também falo já de início que este vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra, nem de venda de qualquer ativo. Vamos falar sobre os números da Cielo. A Cielo apresentou um lucro líquido no valor de 211 milhões de reais no terceiro trimestre do ano de 2021. Porém, além disto, o resultado veio muito positivo em praticamente todos os aspectos. Este valor de 211 milhões de reais é praticamente o dobro, até um pouco mais que isto, em relação ao lucro do ano passado, onde foi fortemente impactado pela pandemia, como todas as outras empresas praticamente, com poucas exceções aí, né? Mas o interessante é que o volume de dinheiro capturado pela Cielo também teve um aumento ali na casa de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram cerca de 179 bilhões de reais transacionados ali pelas maquininhas da Cielo, ou seja, são 179 bilhões de reais que passaram pelas máquinas da Cielo. Isso é interessante para nós termos uma noção do quanto que a Cielo é uma empresa que está enraizada na economia do nosso país. Além disto, nós temos também uma alta na receita operacional da empresa, ou seja, o valor que a empresa capturou em taxas em cima dessa receita aumentou 4,4%, né? Ali por volta dos 3 bilhões de reais. Além disto, os números da Cateno, que é uma subsidiária da Cielo, né, uma empresa que ela fornece cartões pré-pagos basicamente, também tiveram pontos muito positivos, também vieram muito bons, gerando ali uma receita líquida para a Cielo de 178 milhões de reais. Então, com estes números, realmente muita gente foi pega de surpresa no dia de hoje, que é o primeiro pregão após a divulgação deste resultado, né? Nós estamos agora no dia 4 de novembro de 2021, as ações iniciaram já com um aumento de 8%, fechando o dia ali dando uma amenizada na alta, mas eu acredito, tenho uma análise de que cedo ou tarde é provável que se inicie o turnaround nas ações da Cielo. Falando agora um pouco sobre esses números, gostaria de frisar aqui o ponto dos 179 bilhões de reais que passaram pelas maquininhas da Cielo, gerando cerca de 3 bilhões de reais em receitas, e cerca de 211 milhões de reais em lucro. Eu falo isso por quê? Porque muita gente deve estar se pensando se agora é hora de comprar Cielo, se é hora de vender as ações que já possui, ou então de aumentar sua posição, ou o que está acontecendo com a empresa, qual é o possível futuro para ela. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu sou sócio da Cielo, eu venho adquirindo mais ações da empresa a cada pouco tempo, sempre aproveitando essas excelentes oportunidades, que ela vem caindo já de forma constante há muito tempo. A cotação da empresa no dia de hoje está por volta ali dos R$ 2,35, o que dá para a empresa um valor de mercado por volta dos 7 bilhões de reais, né? Então nós temos por base esses números. Nós temos uma empresa que vale 7 bilhões de reais na bolsa. A Cielo é uma empresa que ela praticamente não tem dívida, certo? Possui um caixa muito grande, reforçado recentemente com a venda de ativos não estratégicos. Então a empresa possui cerca de 5 bilhões de reais em caixa, não possui dívida líquida, não possui problemas relacionados ali a questões estruturais, a questões de dívidas relacionadas a câmbio, como muitas outras empresas que passam por dificuldades. Enfim, é uma empresa totalmente limpa, né? O único problema dela é justamente a grande concorrência que surgiu e
a mudança no setor de pagamentos, que até agora ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. Mas, observando o momento atual, as vendas que passam por cartões de crédito, ali sendo a principal fonte de receita da Cielo, elas ainda estão aumentando, o número de pessoas que utiliza cartão de crédito no Brasil ainda vem aumentando, ainda estamos muito longe de atingir uma participação da totalidade da população brasileira utilizando cartões de crédito, portanto a Cielo ainda tem muito espaço para crescer ali dentro desse seu mercado tradicional, enquanto vai buscando novas alternativas para o futuro. Então, voltando aos números, que é o mais importante, nós temos uma empresa ali que vale 7 bilhões, que não tem dívida, que tem dinheiro em caixa e que possui um faturamento trimestral de cerca de 3 bilhões de reais. É algo totalmente que mostra o quanto que as coisas estão desproporcionais, o quanto que, no meu entendimento, a Cielo está subavaliada pelo mercado. Né? Nós temos ali uma projeção, a minha projeção é de que a Cielo continue lucrando ali 200 a 300 bilhões na média por trimestre. Acredito eu que a queda que deveria acontecer já aconteceu nos últimos anos, havendo pouco espaço para que o lucro anual da empresa caia muito mais do que isso. Ele deve ficar ali na faixa dos 700 milhões de reais a 1,2 bilhão de reais para os próximos 1 ou 2 anos, e depois disso, teoricamente, ele deve vir a voltar a crescer, né? Eu acredito fortemente que, não sei se vai levar 5 anos, 10 anos ou 20 anos, mas a Cielo deva voltar a ser aquela empresa que lucre 4 bilhões de reais por ano, como ela já foi há pouco tempo atrás. Né? Condições para isso ela tem, ela vem tomando atitudes que, no meu entendimento, são assertivas, né? Mas o futuro ninguém sabe, porque depende muito de gestão, certo? Então a Cielo mudou de gestão recentemente, então por isso que a gente sempre fala aqui de diversificação. Eu particularmente, eu sempre recomendo, e eu não invisto mais do que 20% da minha carteira em ações de risco, como é o caso da Cielo, e ainda esses 20% são divididos entre várias empresas. Né? Mas, voltando a olhar esse cenário de números, nós temos então uma empresa que vem se movimentando para conseguir conquistar esse novo mercado de meios de pagamento. A Cielo tem transformado o seu know-how e a sua base de clientes em uma fintech, e esse aqui é um caminho que eu vejo que é praticamente o único que a Cielo deve seguir, se transformando em uma fintech, que é uma empresa que mistura serviços financeiros com software, um banco digital misturado com serviços de software, digamos assim. Né? Esse é praticamente o único caminho que ela tem para seguir, e seguindo esse caminho, já com uma imensa base de clientes que ela conta, sem dúvida, eu penso que o valor de 7 bilhões de reais para ela é um valor extremamente interessante para estar se tornando sócio da mesma. Né? Nós temos então uma empresa que vale cerca de 7 bilhões de reais, deve lucrar ali acima de 800 milhões de reais nos próximos anos, pagar um dividendo ali de 3 a 6% anual, pelo menos. Né? Portanto, eu acredito que a Cielo tenha todo o potencial para fazer o turnaround. Para mim, não é nenhuma novidade esse resultado bastante positivo da Cielo. Eu sigo aumentando minha posição e acredito muito que talvez tenha chegado a hora do início do turnaround, que é quando a queda no lucro se extingue e os lucros voltam a subir de forma consistente e as ações também começam a se multiplicar. A ação que está hoje valendo R$ 2,30 possa ir para 4, para 6, para 8, para 10 reais novamente, assim tornando o preço da empresa mais compatível com os seus números. Talvez tenha chegado a hora, talvez não. Enquanto ainda isso não acontece, eu sigo aumentando meus aportes nessa empresa, claro, de forma consciente e diversificando a minha carteira. Lembrando aqui mais uma vez, pessoal, que este não é um vídeo de recomendação de compra ou de venda da Cielo. Eu mostro aqui apenas a minha opinião de investidor, o que eu faço, qual a minha opinião sobre os ativos. Né? Para finalizar aqui um dado muito interessante, este foi o 4º trimestre de alta seguida nos lucros da Cielo. Então, penso eu que coisas boas estão por vir para quem ainda é ou para quem deseja se tornar sócio da empresa Cielo.